A verdade que o Brasil precisa encarar. É impressionante como o Brasil chegou a esse ponto. Um país que já foi referência de liberdade e democracia, hoje se encontra mergulhado em um labirinto de censura, manipulação e medo. As instituições que deveriam proteger o povo se voltaram contra ele, e a sensação de impotência tomou conta da nação. Mas há quem ainda tenha a coragem de expor o que está por trás de tudo isso. E entre essas vozes, uma das mais surpreendentes e talvez mais polêmicas é a de Carla Zambelli. A deputada, por muito tempo vista como uma das figuras mais combativas do Congresso, decidiu fazer algo que poucos teriam coragem: colocar tudo às claras. E o conteúdo da carta que ela divulgou caiu como uma bomba no cenário político brasileiro. Nos bastidores de Brasília, a reação foi imediata, uns em silêncio absoluto, outros em desespero. Porque finalmente alguém de dentro estava falando, e falando com conhecimento de causa. Antes, porém, é preciso entender o contexto dessa história. Nos últimos anos, o Brasil assistiu a um processo de desmonte das liberdades individuais e concentração de poder nas mãos de poucos. Uma elite política e jurídica, com apoio da grande mídia, se uniu para controlar narrativas, perseguir opositores e apagar qualquer voz dissonante. Enquanto isso, figuras públicas que antes defendiam a verdade e a liberdade começaram a recuar, algumas por medo, outras por conveniência. E o povo brasileiro? Ficou assistindo, de mãos atadas ao espetáculo da injustiça sendo transformado em normalidade. Mas foi nesse ambiente de tensão e silêncio que Zambelli resolveu falar. E quando ela fala, o Brasil escuta. Mesmo aqueles que não gostam dela, mesmo os que discordam, porque o que ela escreveu vai além de política partidária, é um grito de alerta. E agora chegou o momento de ouvir o que ela disse, com suas próprias palavras. Este trecho é da carta original da Carla Zambelli. Venho por meio desta comunicar que estou sendo alvo de perseguição implacável por parte de instituições que deveriam proteger o Estado democrático de direito. Tenho sido caluniada, difamada e impedida de exercer plenamente meu mandato por motivos meramente políticos e ideológicos. O que está em curso no Brasil é algo muito maior do que uma disputa partidária. É uma tentativa de silenciar vozes conservadoras, de destruir reputações e de transformar adversários em inimigos do Estado. Não se trata mais de mim, trata-se da liberdade de todos os brasileiros, e eu não vou me calar. Essas palavras ecoaram em todos os cantos do país. Porque pela primeira vez, uma parlamentar reconhecia publicamente que estava sendo alvo de um sistema de perseguição política, travestido de legalidade. E não se trata de teoria da conspiração. Os fatos estão aí: processos seletivos, decisões judiciais que ignoram o devido processo legal, bloqueios de redes sociais, cassações sumárias, tudo feito sob a justificativa de defesa da democracia. Mas de que democracia estamos falando quando só um lado pode falar? A carta de Zambelli serviu como um divisor de águas. Para uns, foi o início de uma nova fase de resistência. Para outros, um sinal de que o cerco está se fechando de vez. Mas o mais importante é o que a carta representa. Representa o colapso da confiança nas instituições. Representa a coragem de dizer o que milhões de brasileiros sentem e não podem expressar. Representa a denúncia de um sistema que, ao se autoproclamar democrático, se tornou o oposto disso. E o povo sabe. Nas ruas, nas redes sociais, nos bastidores, há um sentimento crescente de que algo está profundamente errado, que as decisões tomadas em gabinetes fechados não refletem a vontade do povo, que a justiça deixou de ser cega e passou a ser seletiva. A carta de Zambelli não é apenas uma declaração pessoal, é um documento histórico, um registro de como o poder, quando concentrado em mãos erradas, pode se transformar em arma contra quem pensa diferente. E o que é ainda mais perturbador é o silêncio da maioria. Deputados, senadores, jornalistas, todos calados. Como se o medo tivesse se tornado política de Estado. Mas há um detalhe que muitos ignoraram. A carta não é um pedido de ajuda, é um ato de desafio. É um momento em que alguém decide que não vai mais se curvar. E é aí que começa a verdadeira história, porque a partir do momento em que essa carta foi tornada pública, os bastidores de Brasília entraram em colapso, informações começaram a vazar, alianças se desfizeram e o discurso da defesa da democracia começou a mostrar suas rachaduras.
O sistema percebeu que não conseguiria mais manter o controle apenas pela censura, e é por isso que o nome de Zambelli se tornou um símbolo não apenas de resistência, mas de inconformismo com o abuso de poder. A pergunta agora é quantos mais precisarão ser perseguidos para que o Brasil acorde? Quantos deputados, senadores, cidadãos comuns ainda precisarão ter suas vidas destruídas antes que a verdade volte a ser uma virtude e não um crime? Porque se uma parlamentar é silenciada, o que resta ao povo? Se quem tem voz e mandato é censurado, o que acontecerá com o cidadão comum, aquele que só quer expressar sua opinião? É nesse ponto que a história se torna perigosa, porque o que está em jogo não é mais a carreira de uma deputada, e sim o futuro da própria democracia brasileira. O impacto da carta e a revolta silenciada. Quando a carta de Carla Zambelli veio a público, os corredores do poder entraram em colapso. Nos gabinetes de Brasília, ninguém sabia como reagir. Alguns tentaram desmentir, outros fingiram que nada havia acontecido. Mas uma coisa era certa: o conteúdo da carta abalou o sistema. E não era apenas o que estava escrito, era o que a carta simbolizava. Pela primeira vez, uma integrante do próprio Congresso reconhecia que a perseguição política no Brasil é real e que os tentáculos do autoritarismo haviam se infiltrado nas instituições mais altas do país. O eco foi imediato. Nas redes sociais, o texto viralizou. Milhares de brasileiros começaram a compartilhar a carta, reproduzir os trechos mais fortes e cometer o absurdo da situação. Mas o sistema reagiu rápido. Publicações foram derrubadas, perfis suspensos, vídeos deletados. Mais uma vez, a censura mostrou sua face. Não se podia nem falar sobre o que estava acontecendo. Era como se o país inteiro estivesse vivendo sob um código invisível, uma regra não escrita de que certas verdades simplesmente não podem ser ditas. E essa é a grande ironia da história. Em nome da democracia, o Brasil se transformou num laboratório de censura. Em nome da liberdade, silenciaram as vozes que ousaram questionar. Enquanto isso, nos bastidores, figuras do alto escalão começaram a se movimentar. Informações começaram a vazar e com elas uma revelação estarrecedora. Não era apenas Zambelli sendo caçada. Outros deputados, jornalistas e até cidadãos comuns estavam sendo monitorados, investigados e calados. E o mais assustador, tudo com o aval institucional. As decisões vinham de cima, sem transparência, sem justificativa, sem direito de defesa. O medo passou a dominar Brasília. Políticos antes combativos começaram a se calar, assessores apagaram postagens antigas, e a imprensa, aquela que deveria questionar o poder, preferiu se omitir. Mas o povo percebeu. E quando o povo percebe, não há censura que dure para sempre. Zambelli, mesmo sob intensa pressão, não recuou. Ela continuou denunciando, continuou falando. E foi exatamente isso que transformou o caso em algo muito maior do que uma disputa política. Virou uma batalha pela alma do país. Em discursos posteriores, ela reforçou o que a carta dizia: não se trata mais de mim, trata-se da liberdade de todos os brasileiros. Essas palavras ecoaram como um trovão, porque, no fundo, é disso que se trata. A liberdade de poder discordar sem ser punido, de poder pensar diferente sem ser censurado. E nesse ponto, é impossível não fazer uma pergunta. O que acontece quando a democracia se transforma em instrumento de controle? Quando o poder que deveria servir ao povo passa a servir a si mesmo? A história mostra que esse é o caminho sem volta. Nenhum regime autoritário nasce de um dia para o outro. Ele começa assim, com censura seletiva, com prisões justificadas, com perseguições legais, com medo disfarçado de ordem. E é exatamente esse o cenário que se desenha diante dos olhos do Brasil. Mas há algo que o sistema não consegue controlar: a consciência do povo. A carta de Zambelli despertou um sentimento que estava adormecido, o senso de justiça, o desejo de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, os brasileiros começaram a olhar para o noticiário com desconfiança, a perceber que as manchetes nem sempre mostram a realidade. E esse é o ponto de virada, porque um povo desperto é o maior inimigo de qualquer sistema autoritário.
Hoje, os mesmos que tentam silenciar deputados e jornalistas estão percebendo que não conseguem calar a internet, nem a voz das ruas. Por mais que bloqueiem, suspendam ou apaguem, a verdade encontra um caminho. E é por isso que essa carta, aparentemente simples, se transformou em símbolo. Símbolo de coragem, símbolo de resistência, símbolo de um Brasil que ainda acredita que a liberdade é inegociável. E aqui vai uma reflexão direta a quem assiste. Quantas vezes você já se calou com medo de ser mal interpretado? Quantas vezes evitou falar o que pensa por receio de ser censurado ou cancelado? É isso que eles querem, um povo em silêncio, obediente, passivo. Mas cada vez que alguém tem coragem de falar, de se levantar, de expor o absurdo, o medo muda de lado. E é isso que está acontecendo agora. O medo finalmente começa a mudar de lado. Porque a verdade é simples, não há força que possa derrotar a verdade. Podem calar pessoas, prender vozes, manipular manchetes, mas não podem calar uma nação inteira quando ela desperta. E se há algo que a carta de Carla Zambelli mostrou, é que o despertar já começou. Agora, resta saber quem terá coragem de continuar essa luta. Porque cada brasileiro que entende o que está acontecendo tem uma escolha a fazer. Ou se calar e fingir que nada acontece, ou se posicionar e defender a liberdade, mesmo quando isso custa caro. O Brasil está em um ponto decisivo da sua história. E o que vier daqui para frente dependerá de cada um de nós. Se você chegou até aqui, é porque se importa com a verdade. Então não deixe que esse vídeo morra no silêncio. Compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Porque aqui a gente continua dizendo o que eles tentam esconder. A luta pela liberdade de expressão é a luta de todos nós. E como diz a própria Zambelli, não vou me calar.